Olá, você já se deu conta que a reforma da Previdência já fez o seu primeiro aniversário? Pois bem, no dia 12 de novembro de 2019 ocorreu a reforma da Previdência e com ela novas regras para as aposentadorias foram estabelecidas. Dentre elas está a acumulação de benefícios previdenciários, ou seja, o recebimento de mais de um benefício do INSS ao mesmo tempo. No vídeo de hoje, nós vamos esclarecer isso. Será que com essas novas regras é possível acumular dois tipos de benefício junto ao INSS? Essa mudança foi bastante significativa no INSS. Então, continue aqui com a gente que nós vamos esclarecer essa e outras dúvidas importantes. Ok? Vamos lá então, vamos adiante. Já adiantamos que a regra geral atual é que não será mais possível acumular benefício. Puxa, doutor, mas como é isso? Nenhum benefício? Bom, vamos lá. Existem algumas exceções e é aqui que você poderá pleitear seus direitos. Então, vamos conferir. Vale a pena, porque tem coisas muito importantes que a pessoa acaba se perdendo aí, perdendo dinheiro, né? A regra é que só será possível acumular benefícios se o regime previdenciário for diferente. Essa é uma regra geral. Você vai poder ter dois benefícios integrais se o regime de benefícios for diferente. A concessão, então, vai depender de quando os benefícios foram solicitados. Vejamos um exemplo. João exerce suas atividades laborais em uma escola privada e também é servidor público, né? Neste caso, ele poderá receber o quê? Duas aposentadorias. Uma será pelo INSS e a outra pelo regime próprio de previdência do município ou do estado em que ele for servidor. Desde que, presta atenção, ele cumpra individualmente as regras para cada um dos regimes de previdência. E desde que o período de um regime não tenha sido averbado no outro. Ou seja, o tempo de um regime não tenha sido usado para completar o outro regime. Perfeito? Senão não é possível. O cara não pode pegar 10 anos de um regime para completar no outro, porque vai faltar 10 anos no outro. Então ele tem que ter trabalhado aquele determinado tempo, né, nos dois regimes integralmente. Por quê? Porque a fonte de custeio é outra, né? Foram pagos duas vezes, a aposentadoria dele foi pago por um custeio diferente, duas vezes, saiu do bolso dele, né? Ele tem que receber as duas, ok? Doutor, e a pensão por morte com aposentadoria, é possível acumular esses benefícios no INSS? Bem, nesta situação é possível, mas é diferente do regime do que ocorria anteriormente, tá? Por quê? Hoje em dia isso ocorre, mas proporcionalmente. Vou explicar. Com a reforma da Previdência, o segurado receberá de forma integral o benefício de maior valor, tá? E apenas uma parte do benefício que for menor. Esta parcela vai ser calculada por uma escala de reduções e essas escalas foram divididas por faixas de rendimentos limitadas ao salário mínimo, tendo o salário mínimo como padrão. Isso está na lei, é uma tabela, como se fosse uma tabela. Vamos ver então essa proporção. O segurado receberá 60% do valor que exceder a um salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos, né? Então eu estou falando aí já o quê? Do menor benefício que ficar para ele, que vai ser calculado, então nessa proporção. Ele receberá só 40% do valor que exceder 2 salários mínimos. Ok? Então, se o salário que ele tem que receber é maior do que 2 salários mínimos,
então a tabela é 40% do valor que exceder esses 2 salários mínimos, até o limite de 3 salários mínimos. Então agora vai diminuindo, 20%, à medida que ele aumenta o valor dos salários, diminui o percentual. 20% do valor que exceder a 3 salários mínimos, 3, até o limite de 4 salários mínimos. E, finalmente, apenas 10% do valor que exceder a 4 salários mínimos. Ok? Então aqui cabe algumas observações importantes, tá? Essa regra aplicada para óbitos ocorridos após a vigência da Emenda Constitucional 103 de 12 de novembro de 2019, sendo então 50% por cota familiar, mais 10% por dependente, podendo chegar até 100% conforme o número de dependentes, sendo as cotas cessadas com a perda da condição de dependente, sem possibilidade de reintegrar a pensão daqueles dependentes remanescentes. Ou seja, perdeu, não vai para os outros, vai perdendo aos poucos. Na hipótese de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será de 100% da aposentadoria recebida. Ok? E ainda temos que, em caso de não recebimento de benefício previdenciário, na ocasião do óbito, ele será calculado como se aposentado por incapacidade, aposentadoria por invalidez. Seguem agora sendo aplicadas as regras de cessação de pensão por morte estabelecida na Lei 13.135 de 2015, que extinguiu a possibilidade da percepção vitalícia para os casos de cônjuge ou companheiro de idade inferior a 44 anos de idade, ou com menos de 2 anos de união estável ou casamento. Foi um corte brusco, né? Bastante significativo. Então, o que eu quero destacar aqui com esse vídeo aqui? Que o cálculo de benefícios cumulativos, como com pensão por morte, definitivamente, presta atenção, é uma das maiores mudanças trazidas com a reforma previdenciária. Tendo em vista a brusca diminuição da renda mensal inicial, chamada de RMI, do segundo benefício percebido, que é aquela tabela que nós vimos aí em cima, cujo cálculo é particularmente complexo e claramente desvantajoso com relação à antiga regra, merecendo mais atenção para a obtenção pelo segurado do melhor benefício que lhe seja possível. Então tem que prestar atenção para não ser enganado, né? Para não cair em cálculo errado. Vejamos ainda outros benefícios que podem ser acumulados. Pensão por morte com outra pensão por morte de regime diverso. Esse é aquele regime que nós vimos. Ou seja, pensões aliadas às atividades militares presentes, ou seja, aposentadoria rural por idade. Pensão por morte de trabalhador urbano. Doutor, e quais benefícios é proibido acumular? O que não pode acumular? Ora, vamos lá. Você não pode mais acumular auxílio-doença com aposentadoria. Aposentadoria e abono de permanência de benefício, também não pode. Salário, maternidade e auxílio-doença, não pode também. 2 pensões por morte deixadas por cônjuge, filhos ou pais, ou vai receber um ou outro. Seguro-desemprego e outro benefício previdenciário, salvo pensão por morte ou auxílio-acidente, ok? Bom, para pessoas inexperientes, o cálculo e essa série de combinações aí se torna uma coisa bem tormentosa, né? Então, uma coisa que pode confundir bastante, né? Então, quando você estiver na dúvida, né, com qualquer questão relacionada à previdência, ainda mais essas questões de prazo e tal, procure um advogado especialista.
O advogado especialista aí é chamado de advogado previdenciarista. É o sujeito que estuda, vive e trabalha as questões da previdência. Ele poderá te dar todo o suporte jurídico necessário para que você exerça todos os seus direitos e não seja lesado, ok? Porque se você for lesado, você vai conseguir algo só numa revisão que pode demorar um bom tempo, né? Você perdendo dinheiro com isso, ok? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, se você gostou, dá um like, dá um ok lá. Ajude a compartilhar o conteúdo dos nossos vídeos nas suas redes sociais, com seus amigos e com seus familiares. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal lá, clica lá em inscrever-se, clicando também no sininho para que você possa receber aviso quando a gente lança novos vídeos. Apesar que eu já vou dizer aqui, nossos vídeos são lançados toda semana com compromisso rigoroso para manter as pessoas inscritas no nosso canal muito bem informadas, tá? Se tiverem comentários e sugestões dos vídeos, pode nos enviar aqui no canal mesmo do YouTube, ou por e-mail, ou por WhatsApp, para um dos nossos especialistas. No caso, o especialista dessa área aqui é o Dr. Fábio Gomes de Oliveira, tá? Então você manda no WhatsApp dele, que está lá no nosso site, que é o site ggradvogados.com.br, ok? Então um abraço, muita força e energia, e até a semana que vem com outro assunto de grande interesse para você aqui no nosso canal. Até logo. Corta.